Graças a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que alegria estar de volta aqui com vocês, nesse culto tão abençoado que é o Madureira Jovem, e nesta campanha também, nesse propósito tão abençoado que é a Operação Milagre. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um ano, em mais uma edição desse propósito, onde todos os anos Deus abençoa de uma forma tão tremenda, tão poderosa, tão especial. E eu já declaro que até o final desse propósito você também vai contar testemunhos aqui. Só 3 levantaram as mãos, vou falar de novo. Eu declaro que até o final desse propósito você também vai contar testemunhos aqui. Quem acredita nisso aí? Quem crê? Quem crê? Olha para quem está perto de você e diga: até o final do propósito você vai contar testemunho, você vai celebrar e você vai fazer uma churrascada na tua casa. Mas se você não me convidar para esse churrasco, diga glória a Deus. Vai ter confusão no céu, diga glória. Quem crê na tua vitória, levanta a mão. No céu não, na terra, né? Está amarrado. Irmãos, abra a palavra de Deus. Pastor Davi, Deus abençoe. Pastor Davi, pastora Dani, está ali também. Olha, pastor Ataliba, pastora Sheila, está ali também o pastor John, pastora Rayane, todo o povo de Deus aqui, liderança desse MJ, aqui os sacerdotes. Meu Deus, que é isso? Abra uma Bíblia Sagrada em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35. Marcos capítulo de número 1 e o verso de número 35, apenas um versículo para a nossa meditação. Quantos encontraram, digam amém. Marcos capítulo de número 1 e o verso de número 35. Todo mundo já encontrou? Marcos 1, 35 está escrito assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Levanta a mão para o alto, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra. Amém. Pode sentar, desocupe as mãos e dê a melhor salva de palmas que você pode dar ao nome de Jesus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, principalmente nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de São João, quem está me ouvindo, diga amém. Você percebe que a oração era algo cotidiano da vida de Jesus. Frequentemente você vai ler nos 4 evangelhos esta expressão em que Jesus saía, ia para o deserto, se isolava e ali ele permanecia em oração. Outros textos também mostram que frequentemente ele subia montes para orar, para buscar a presença do Senhor. A questão que fica na nossa cabeça é: se Jesus, tendo uma comunhão tão grande com Deus, sendo ele o verbo divino, conforme está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por ele todas as coisas foram feitas, de maneira que sem ele nada do que foi feito se fez. Tendo ele toda essa primazia, qual seria a necessidade de ele orar com tanta frequência? Você já parou para pensar nisso? Qual seria a necessidade de Jesus orar tanto? Ah, pastor, ele queria unção. Quem disse que ele não tinha unção?
Ele já tinha unção. O pastor queria poder. Quem disse que ele não tinha poder? Ele já tinha poder. Ele tinha tanto poder que ainda no ventre de Maria, só de Isabel saudar Maria, a criança do outro lado saltou. Olha o nível de unção que ele tinha. Então por que Jesus orava? Se ele já tinha poder, se ele já tinha unção, se ele já tinha comunhão. Esses dias eu parei muito para pensar sobre isso e Deus me deu algumas respostas. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Se você prestar bem atenção nessa palavra e aplicar na tua vida, será algo que vai mudar a tua história para o resto da tua vida. Há respostas para as perguntas que nós temos. Elas começam primeiramente no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Joga aqui na tela. Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 41. Olha o que o próprio Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui nós temos um primeiro versículo que nos traz já uma primeira resposta. Uma segunda resposta está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Versículo 32, repete comigo: mas eu roguei por ti. Repete bem forte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Através dessas duas citações bíblicas, nós temos então a conclusão e um direcionamento de que a verdadeira finalidade da oração não é te dar poder, não é te dar autoridade, não é te dar unção. A verdadeira finalidade da oração é te livrar de tentações. Pastor, como assim? A partir do momento que você aplica uma vida de oração, não é aquela oração que só se faz quando o barco já está afundando, que tem uns crentes que é assim. Aqui no MJ não tem nenhuma assim não, né, pastor? Só ora quando já é para pedir o bote salva-vida, que já está afundando já. Eita, queima ele, Jesus. Esse tipo de oração, Deus até atende, responde pela sua misericórdia, abençoa pela sua bondade. Mas a verdadeira finalidade da oração não é essa, até porque se você continuar fazendo esse tipo de oração emergencial, o céu vai começar a te ver como uma pessoa interesseira. Quem aqui tem amigo que só liga para você quando quer que você pague a janta dele? Levante a mão. Fica, queima ele, Jesus. É aquele tipo de amigo que só liga para você: ei, vai para o MJ hoje? Vou. E aí, depois vai ter aquela pizza? Quem quer uma dúzia de amigos assim? Se você começa apenas a fazer orações emergenciais, o céu começa a te ver como uma pessoa interesseira, que só quer os benefícios, só quer as mãos do Senhor, só quer as obras do Senhor, os milagres do Senhor, e não o dono do milagre. Uma vez que você faz essa oração, uma vez, duas vezes, três vezes, Deus até atende, mas isso não pode se tornar algo cotidiano. O cotidiano na sua vida tem que ser uma vida de oração com uma frequência diária. E a oração, o segredo dela não está na quantidade que você ora, e sim na frequência que você faz ela.
de você orar todos os dias, de buscar a Deus todos os dias, de ter aquele momento particular com Deus todos os dias. Isso era tão comum na vida de Jesus, que a Bíblia diz que no dia que Judas se apresentou diante dos principais dos sacerdotes para entregar a Jesus, Jerusalém estava totalmente lotada de peregrinos para a festa da Páscoa. Os historiadores dizem que na época da Páscoa, Jerusalém recebia uma quantidade de peregrinos 2 vezes maior do que a sua população. Os hotéis não suportavam a lotação. Então o que é que os peregrinos faziam? Eles armavam tendas fora da cidade. Jerusalém é cercada de montes. Todos aqueles montes ao redor de Jerusalém, todos ficavam lotados de cabanas, de tendas. Como encontrar alguém no meio de um furdunço desse? Vou usar uma linguagem do Nordeste. Então, quando eles queriam, estavam intentando matar a Jesus, eles disseram assim: a única maneira de nós encontrar ele é se alguém de perto dele denunciar. Era por volta de 1h da manhã, mais ou menos. Aí chegou Judas, olhou no relógio e disse: eu sei aonde ele está todos os dias essa hora. Observe que não era algo esporádico, era algo cotidiano que ele fazia. Então, entenda uma coisa: quando você aplica uma vida de oração cotidiana, vai gerando sobre você uma espécie de blindagem espiritual. Esses dias eu vi um vídeo de um maluco que ele saltou de cima da estratosfera da terra. O maior salto que um homem já deu, ele deu acima da atmosfera. Subiu, parece que numa nave, num foguete, de lá saltou. Você viu esse vídeo? Só que para ele saltar daquela altura e para ele reentrar novamente na nossa atmosfera, ele precisou de um traje especial. Porque os lugares por onde ele passou, pastor Davi, alcançavam até 1000 graus Celsius. Imagina, é uma temperatura de derreter até mesmo ferro. Mas ele estava com aquela proteção especial. Pastor, não estou entendendo. Quando você aplica essa vida de oração, Deus vai colocando sobre você essa espécie de proteção especial. E ainda que você passe pelo fogo, o fogo não arderá em ti, porque tem proteção do Senhor sobre a tua vida. As chamas não te farão nenhum mal. No Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1. É interessante porque em Lucas capítulo 4, versículo 1, joga aqui, ó. Oxi, agora. Aqui. E Jesus, repete comigo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por quem? Próximo versículo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. O que é que esse texto aqui nos revela? Ele traz para nós duas revelações tremendas. Primeiro, quem nos leva para o deserto não é o diabo, é o próprio Espírito Santo. E quem nos tenta também não é Deus, é o diabo.
pergunta que se faz é: por que Deus nos leva aos desertos? Por que era necessário Jesus ser levado ao deserto? Porque os desertos da vida, os desertos que o Espírito nos leva, é a maior faculdade que existe no mundo espiritual. Não existe algo tão poderoso na vida de um cristão como um deserto. E somente a passagem pelo deserto te dá credenciais e autoridade. Tem crente que entendeu, vou falar de novo. Somente a passagem pelo deserto te dá credenciais, te dá autoridade para você ministrar, para você abrir a boca, para você profetizar, para você tomar posse de milagre. Uma vez que você entra no deserto, e uma vez que você passa pelo deserto, e uma vez que você é aprovado, você está apto a receber vitória. Pega na mão de quem está perto de você, declara para ele, diga: suporta esse deserto. Suporta esse deserto. É necessário você passar por ele, mas depois que você passar por ele, você vai sair mais forte. Balança a mão dele e diga: você não vai ser mais um crente Nutella, não. Você vai ser um crente cheio da glória de Deus. Você vai ser um crente que vai ter autoridade, e o diabo vai correr de você. Quem pega esta palavra? Mas observe que Satanás só apareceu para tentar depois que Jesus tinha orado 40 dias. Quando ele teve fome, o diabo se apresentou. O que nós entendemos aqui com isso que Deus já tem nos revelado? Primeiro, a oração nos dá capacitação. E uma vez que você recebe capacitação, só então Deus permite você ir aos desertos da vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Joga aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Oxe, 1 Crônicas? Que é isso? Morreu Saul? Está aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. O que o texto está explicando aqui? Observe que é uma cadeia, é uma sequência. Primeiro você tem que ter uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, Deus te blinda. Só depois que Ele vê que você está blindado, é que Ele permite a tentação vir sobre você. E uma vez que você vence a tentação, você está credenciado a receber autoridade. Já pararam para pensar por que crente que não ora quase não passa luta? Porque Deus não permite ele entrar em terrenos que ele não vai aguentar. E já pararam para pensar que crente, quanto mais ele ora, mais luta ele passa? Quem aqui já viu aquele versículo,
quanto mais ora, mais assombração aparece. Quem já viu aquele versículo? Olha, tem um monte que já viu o versículo. Meu Deus do céu. Um dia desse que um chegou e disse: pastor, eu vi uma visão muito forte. Falei: qual foi a visão que você viu, varão? Eu estava na beira do rio e de repente eu vi um jacaré. E quando eu olhei na boca desse jacaré, eu vi um picolé na boca dele. Falei: que é isso, varão? Você congrega onde? Ele falou: só do MJ, pastor. Faço mentoria com o pastor Davi Amaral. Falei: meu Deus, o que está acontecendo com o meu amigo? Quanto mais se ora, mais tentação aparece. Não é um versículo bíblico, mas é uma realidade. Quanto maior for o teu nível de oração, maior será o teu nível de luta, de ataques, de tentações. Enquanto você está na igreja e você não está nem aí, é aquele crente que vem só para passear, não acontece nada contigo. Mas quando você coloca no teu coração uma determinação de servir a Deus com fidelidade, de fazer a obra de Deus, de ganhar almas, aí começa. Aparece aquele namorado de há 10 anos atrás, aquele filisteu, aparece de novo. Aquela Dalila de há 15 anos atrás, manda mensagem, sai dentre os mortos. Você diz: meu Deus, ainda está vivo. Nunca mais tinha visto essa criatura. É só você começar a fazer a vontade de Deus, aparece de novo. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, até os feios ficam bonitos, pastor. Um dia que o irmão mostrou uma foto de uma: pastor, estou passando uma luta. Falei: o que foi? Não, pastor, estou sendo tentado. Eu olhei a foto assim. Olhei a foto, olhei para ele, olhei a foto, olhei para ele. Tem alguma coisa errada. Não é possível. O diabo, ele vai atacar de todas as maneiras. Mas agora é tremendo, porque quando você está em oração, o próprio Deus permite que isso aconteça. Ao contrário de quando não estar em oração, a Bíblia diz no livro de Provérbios que quando Deus está irado com alguém, Deus entrega na mão da mulher adúltera. Mas uma vez que você clama, uma vez que você recebe essa capacitação divina, Deus vê em você capacidade para passar por estas tentações. E a única maneira de Deus te dar credenciais é quando você passa pela tentação. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque Deus não elege ninguém sem antes colocar diante dele um objeto de escolha entre a pessoa a ser eleita e a eleição. Mas Deus vai permitir que isso aconteça, por quê? Porque Ele quer te eleger, porque Ele quer te levantar, porque Ele quer te dar autoridade.
vontade. E quando Ele vê que você é capaz, Ele vai permitir você passar por essa tentação. Mas Ele não vai deixar você passar por uma tentação além das suas forças. Se você está nesse deserto, é porque Deus está vendo em ti capacidade para vencer esse deserto, para vencer esta prova. E eu declaro em nome de Jesus, você não vai morrer nesse deserto. Esse deserto não vai te matar. Você vai sair do outro lado celebrando, exaltando, glorificando quem pega esta palavra. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão em nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão de quem está perto de você, declara para ele, para ela. Diga: você vai sair do outro lado, meu irmão. O deserto não é a tua morada. O deserto é apenas uma prova, é apenas um teste. Esse deserto vai passar. E sabe por que você entrou nele? Porque Deus viu manto de proteção sobre você. Deus viu capacidade em você. Deus está confiando em você. E você vai cantar o hino da vitória. Quem acredita, libera uma maior glória aí. O que nós entendemos aqui? Se você não tiver uma vida de oração, é impossível você vencer. É impossível você alcançar um novo nível na tua vida espiritual. Por quê? Porque Deus não dá nada de graça. A única coisa que é de graça chama-se salvação. Mas no reino de Deus, qualquer coisa que você quiser receber, autoridade, dom da ciência, da palavra, haverá um preço a ser cobrado. Isso é notório, pastor Davi. Os homens mais usados com os quais eu já conversei, eu sempre tive a curiosidade de perguntar a história deles, pastor Taliba. E você chora quando ouve a história deles. As maiores lutas que você possa imaginar, esses homens passaram. Ninguém é levantado à toa. Ninguém chega onde chegou caindo de paraquedas. Não, de maneira nenhuma. Noites de lágrimas que ninguém viu. Dias com perca de apetite que ninguém viu. Por isso tenha muito cuidado antes de se levantar contra um homem, contra uma mulher de Deus. Porque você não sabe o preço que foi pago para que Deus concedesse a graça de um dia lhe levantar. Eu prego para jovens que estão aqui, para homens e mulheres que estão aqui, que estavam se perguntando: por que que vem sobre mim tanta perseguição? Por que que vem sobre mim tanta luta? Eu tenho uma notícia para te dar. Isto é sinal que a obra que Deus tem na tua vida é grandiosa, é maior do que aquilo que você imagina. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão. O Espírito Santo está te dizendo hoje: eu estou te preparando para algo grandioso. Deixa as lágrimas rolar, porque enquanto elas descem, estou eu moldando o vaso, estou eu preparando o vaso, estou eu trabalhando no vaso. Dói, mas você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena.
Maia Comarabahama Surimiandarabaia. Humanaia Souvinebiacandaramanai. Só evangelista João Neto, pastor João Neto. Tem dias que a gente não consegue orar, mesmo a gente tendo uma vida tão de oração. Tem dias que a carne verdadeiramente está cansada. Tem dias que verdadeiramente você não consegue. Mas aí no livro de Romanos, capítulo de número 8, a Bíblia diz que quando as tuas forças não aguentam, o intercessor entra em ação, o Espírito Santo entra em ação, e ele começa a interceder dizendo: Pai, guarda ele, continua fortalecendo ele. Hoje ele não conseguiu orar, mas eu intercedo por ele, para que ele não venha cair, para que ela não venha cair. Bota a mão no ombro dessa pessoa, bota a mão no ombro dessa pessoa, diga: você tem um intercessor. Vai, profetiza, você tem um intercessor. Ele te cobre de oração quando você não aguenta orar. Ele te cobre de intercessão quando você não aguenta orar. Coloca a mão sobre o ombro dele e diga para ele: ele está intercedendo por você, para que você não venha cair naquele laço. Jovem, ele está intercedendo por você, para que você não venha cair naquela armadilha. O diabo não vai te laçar, Satanás não vai te pegar. Quem pega esta palavra? Ora maia só. Deixa eu correr. Dois efeitos tremendos que são gerados pela oração. Lembra do traje especial? Primeira coisa que ele te garante também: primeiro, te resiste a passar por altas temperaturas. Só que esse traje especial, ele também é flexível, ele se adapta. Na medida que você aguenta voar alto, você aguenta também mergulhar fundo. Pastor, não entendi. Quem aqui tem relógio à prova d'água? O que determina a capacidade de mergulho de um relógio? A resistência. Tem relógio que só aguenta 5 metros de profundidade. Tem relógio que não tem nenhum relógio desse aqui, que ele não pode ver nenhum mormaço, que ele já está entrando água. É assim ou não é? Mas o relógio hoje, que eu tive o trabalho de pesquisar, e o mais resistente que eu encontrei foi um da Montblanc. Ele suporta até 300 metros de profundidade. Então, quando você canta aquele hino, quero ir mais fundo, a pergunta que se faz é: qual é a resistência que você tem para estar fazendo essa oração? Pastor, eu leio Ezequiel 47, eu acho maravilhosa, torrentes de água purificadoras, que começa no tornozelo e vai aumentando até a gente afundar. Lembra daquele submarino Ocean Gate? Ele inventou de ver os destroços do Titanic e nunca mais voltou. Que são os destroços do Titanic? Pouquíssimo ser humano já viu. O que tem no fundo do mar, pastor? Coisas que pouquíssimos seres humanos já enxergaram. Mas para chegar lá, tem que ter um revestimento especial.
O submarino implodiu porque ele não suportou. Quantos crentes que estão implodindo na vida espiritual, porque ficam pedindo: eu quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, eu quero ver coisas que ninguém vê, só que ele está implodindo. Porque à medida que você vai mergulhando, eu não sei se você sabe, a pressão do ouvido vai aumentando. E chega a um nível que os tímpanos podem até explodir. Então você tem que ter um revestimento especial, você tem que ter equipamentos especiais. E a oração, ela te dá exatamente isso. Ela te dá equipamentos especiais. Não é qualquer equipamento de mergulhador. Vai além, passa dos 300 metros, passa dos 10.000 metros. Você vai ver coisas que pouca gente viu. Você vai ter revelações que poucos tiveram. Se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, os teus olhos serão abertos, o céu se abrirá. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Estou sentindo uma glória de Deus aqui. Pega na mão de quem está perto de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão dele, balança a mão dele, diga: ora, meu irmão, busca a presença de Deus. Deus tem mistérios escondidos para te mostrar. Deus tem revelações para te dar. Deus quer te levar aonde pouca gente foi. Teus pés irão pisar lugares que pouca gente pisou. Balança a mão dele e diga: no meio desta prova, Deus está te dando equipamentos. Equipamentos. Recebe. Lá atrás, no meio, receba agora. Ora maia candará manaia soa, suminebe a candará manaia sa. Olha Deus te dando equipamento aí. Olha Deus te equipando aí. Ele vai te levar mais longe. Ele vai te levar mais profundo. Resiste. Resiste. Ora maiaco, macé, minapia sou, chamaia canta ramanai. Não reclama da prova que você está. Não reclama do deserto que você está. Ele está te capacitando. Eu sinto Deus para profetizar. Ele está te capacitando. Agora, quando não se tem esses equipamentos, não se suporta a pressão. Pastor, me dá um exemplo de pressão. Calúnia. Quando não se tem o equipamento, e o crente que não tem o equipamento sofre uma calúnia, primeira coisa que ele diz: eu vou sentar a mão na tua cara. Ah, não vai ficar assim não. É ou não é? Barraqueiro, quem gosta de um barraco aí? Levanta a mão. Estou Davi, o negócio está sério aqui hoje. Não, de quarta-feira. Guarda uma confusão. Mas quando você tem os equipamentos necessários para suportar a pressão, sabe o que você faz diante de uma calúnia? Na hora você vai ficar até irado. Isso aí é normal. A Bíblia diz que você pode ficar irado, você não pode pecar. Quem é que não fica chateado de ouvir uma história que você não fez? Mas à medida que você vai ficando com aquele sentimento do coração, os equipamentos que você tem entram em ação. E aí aquela voz dentro de você brada e diz: entrega nas minhas mãos.
Ora, maçou, mané, biacanda. Eu vou tomar de conta dessa situação. Só ora mais, só me busca mais, só clama mais, entrega na minha mão. Eu sou justo juiz, eu vou entrar na causa e eu vou te dar vitória. Deixa eu correr. Presta atenção. Você só tem autoridade naquilo que um dia você foi ferido. Você só tem autoridade sobre aquilo que um dia você venceu. No livro de Atos, capítulo de número 27, a Bíblia mostra a viagem de Paulo a Roma. E no meio da viagem a Bíblia diz que a embarcação começou a naufragar. Até que no 14º dia, em que a Bíblia diz que todos os tripulantes e prisioneiros já tinham perdido o ânimo de vida, a embarcação bateu em uma ilha chamada Malta. Quando a embarcação bateu em Malta, Paulo sai daquela embarcação nadando, perdeu tudo. E na cabeça dele ele disse: ainda bem, tem uma ilha ali. Só que quando ele chega na ilha, capítulo 28 do livro de Atos, a Bíblia diz que ele viu que os moradores da ilha eram homens bárbaros, selvagens. O que é que o texto bíblico está dizendo? Eram homens impiedosos, selvagens, que não tinham dó de ninguém. Aí Paulo, se tremendo de frio, começa a fazer uma fogueira. Mas quando ele começa a fazer uma fogueira, uma cobra selvagem pula na mão dele, morde ele. E os bárbaros, que talvez já estavam com lanças, doido para fazer um churrasco de Paulo, quando eles viram aquela cena, ele disse: opa, não vai ser nem necessário a gente matar, a cobra selvagem já vai matar ele. Vamos contar no relógio aqui até 5 minutos e ele vai cair durinho no chão. Passaram-se 3 minutos, Paulo continuou fazendo fogo. Passaram-se 5 minutos, Paulo continuou fazendo fogo. Depois de algumas horas, a Bíblia diz que eles olhando e vendo que não acontecia nada a Paulo, a Bíblia diz que depois eles já estavam de joelhos adorando, dizendo: esse homem deve ser algum Deus. Se ele tem poder sobre a cobra selvagem, ele tem poder também sobre nós. Pastor, não estou entendendo. Toda a ilha de Malta se converteu. Os homens selvagens viraram ovelhas. Por quê, pastor? Porque eles viram que Paulo tinha poder sobre animais selvagens. Quando você vence animais selvagens, você tem poder também sobre aquilo que é selvagem. Se você passa na luta, se você passa pelo deserto, você vai ter poder sobre o deserto. Se você passa a calúnia, você vai ter poder sobre a calúnia. A prova que você vence te dará autoridade sobre ela. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, em nome do Senhor dos Exércitos. Já estou terminando. Pega na mão de quem está perto de você. Declara para ele, declara para ela. Diga: na área que você está sendo ferido, é a área que mais Deus vai te dar autoridade. É a área que mais Deus vai te dar autoridade. Diga: nessa área que você está sofrendo, talvez não tem dinheiro nem para almoçar amanhã, é a área que mais Deus vai te abençoar. Você vai ser próspero. Deus vai te exaltar. Só quem pega da
dá um salto destacado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Já estou acabando, estou sentindo uma glória de Deus aqui. Oh, Manaia Souvinebia Candará Manaia Serra. Balança a mão dele, diga: Deus está te dando autoridade, meu irmão. Deus está te dando autoridade. Sabe por que você passou luta na tua vida familiar? Porque você terá a melhor família da tua geração. Pode declarar. Sabe por que você passou luta com teu pai? Porque você será o melhor pai que esta família já teve. Chamaia Canda Soa, Amanaia Somanaia Canda. Sabe por que você foi humilhado? Porque Deus vai te exaltar diante dos olhos de todos que te humilharam. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Receba! Levante a sua mão, levante a sua mão. Tem gente que não entende. E alguém diz assim: pastor, por que Jesus tem a chave da morte? E por que Jesus tem a chave do inferno? Sabe por que ele tem a chave da morte? Porque ele foi morto, foi colocado dentro de uma sepultura, mas no terceiro dia a Bíblia diz que ele se levanta. E quando ele se levanta, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 54 e 55. Ele se levanta. E quando ele se levanta, ele olha para a morte e ele diz assim: onde está a tua vitória? Todos os demônios tentaram vencer ele no Calvário, querendo que ele pecasse. Mas quando ele venceu todos os demônios, ele desceu até as partes mais baixas da terra. Aí ele disse assim: devolve aqui a chave do inferno, entrega na minha mão a chave da morte. Eu venci os dois. E se eu venci os dois, eu tenho autoridade sobre os dois. Só tem autoridade quem vence. Quem não vence é derrotado. Mas quem vence tem autoridade. Eu estou declarando: você vencendo esta prova, você vencendo esta luta, e Deus vai te revestir com a autoridade. Com a autoridade. Ah, meu Deus, pega na mão deste crente. Chamaia Canda, Aramassolca, Suminébia. Pega na mão dele. Diga: olha Deus te dando autoridade aí agora. Olha Deus te dando autoridade aí agora. Balança a mão dele e diga: qual é a prova que tu está passando? Deus está te dando autoridade sobre esta área da tua vida. Deus está te dando autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Madureira jovem, receba autoridade agora. Pega, pega, pega. Ele te reveste agora. Ele te reveste agora. Suminébia, Andemaia, Sumanébia, Soa Candaraba. Pega, recebe, recebe. Levanta jovens com autoridade. Levanta jovens com autoridade, cheios da glória, cheios do Espírito. Recebe.